Vingadores Ultimato, o filme que quebrou o recorde de Avatar nos cinemas, o filme que hypou geral em 2019, um filme que me fez sair correndo da escola em plena 1 da tarde e ir no shopping só pra comprar ingresso pra estreia, no próprio dia da estreia, o filme que fez a sala de cinema virar estádio de futebol. Se você não assistiu ainda, muito provavelmente você vive numa caverna. Que caverna é essa? Que a gente tem até vídeo, uma tal de caverna de Platão aí, com Shingeki no Kyojin. Opa, que é o Lumi. E bom, posso não ter as incríveis memórias aí de comprar o ingresso, porque eu fui assistir 2 meses depois, quando era no dia do feriado. Mas eu admito, eu curti bastante o filme. Não, foi a partir daí que eu parei de usar óculos. Existe um vídeo de eu gravando, falando do quão emocionado que eu tava com essa porra desse filme. Mas não é sobre emoções que estamos aqui pra falar. Um pouco disso também. Como as emoções do filme de Vingadores Ultimato poderiam ser mais profundas, fazer a gente se emocionar ainda mais com esse filme. Não é mesmo, Daniel? Exatamente, mas aí vai vir a pessoa falar: ah, mas Daniel e Lumi vão ser hater do filme depois de toda essa intro maravilhosa. Negativo, a verdade é que, assim como o nosso amigo Lumi, eu também amei o filme e até arrepiei assistindo, porque o cinema, na primeira vez que eu assisti, literalmente virou um estádio de futebol. Mas, contudo, todavia, narrativamente falando, a gente tem que admitir que tem pontos falhos no filme. Certo, Luca? Certo. Tá que esse narrativamente falando me faz parecer o cara que se acha certão, que é o dono da razão do YouTube, e que eu não tenho nenhuma faculdade de cinema, inclusive eu faço faculdade de programação. Mas é aquela coisa, eu sou formado em horas de vídeos do Danael Fernandes. Então tem algum repertório. Aliás, passem lá no canal dele, muito bom. Se você ainda não passou, você tá perdendo seu tempo. É um canal muito bom. E a gente também pode dizer que o nosso repertório não se restringe somente ao Danael, afinal a gente escreve uma história chamada Clever. Mas, tirando aqui o marketing das coisas que trabalhamos aqui, a gente pode começar falando sobre o que é o problema narrativo de Vingadores Ultimato. Como ele poderia ser melhor? Então, começando esse assunto do vídeo, primeiro ponto, as conveniências narrativas de Vingadores Ultimato, né, Doutor Estranho, qual pode ver todas as possibilidades do futuro, né? Bom, o que é o maior problema, pelo menos que eu vejo assim, é que tudo que acontece em Vingadores é um plot que aconteceu fora do filme. Porque após a morte de todo mundo, a morte, entre aspas, né? Todo mundo só vira pó. Basicamente, tudo que acontece no plot se passa durante 5 anos. 5 anos que a gente não vê. E aí que entra a discussão que eu e o Daniel tivemos, que é basicamente o seguinte: a fase 4 do universo da Marvel poderia ser muito melhor e maior. O que a gente estaria vivendo agora seria o que seria chamado de fase 5. Porque basicamente, após o estalo em Guerra Infinita, cada coisa que aconteceu com cada personagem daria um filme, não é mesmo? Exatamente, um filme ou até mesmo uma série, agora que a Marvel tá lançando infinitas séries, né? Algumas boas, outras não tão boas, né, Hulk? Mas poderíamos ter muitas séries também nesse time skip de 5 anos, inclusive, por exemplo, uma série do Ronin, onde mostra a jornada dele para virar o Ronin e desviver várias gangues, vários criminosos por aí, porque perdeu sua família. Sim, eu quero entrar aqui dando um adendo, que é o seguinte: no filme do Vingadores aí, o Jeremy Renner, ele deve ter comprado os irmãos russos, porque, mano, não é possível, ele ganha uns destaque muito nada a ver no filme. Tipo assim, o Homem-Formiga é o cara que entende de mundo quântico, de todos ali. Porque teoricamente seria o Hank Pym, mas o Hank Pym não tá ali.
Aí quem que eles vão mandar pra fazer o teste de viagem no tempo? O Gavião Arqueiro. Por quê? Roteiro, né? Segue o roteiro. Tem que fazer. Até porque ele ia lascar, por exemplo, se fosse naquela viagem no tempo antiga, seria mandado. Ele teoricamente teria estragado o passado. Na verdade, ali ele só teria aberto uma nova linha temporal, que é assim que funciona a viagem no tempo. Mas sobre essa questão de trabalhar ele, daria pra fazer uma puta de uma série, até porque eu acho que talvez a trama do Ronin não fosse uma coisa que daria pra resumir tanto num filme. Ou, por exemplo, a gente poderia ter a série do Ronin e depois ter a série do Gavião Arqueiro, que conta após, lá na fase 5. Que a gente tá supondo que essa aqui vai ser a fase 4. Então daria pra aprofundar muito mais e explicar por que caralhos ele começou a matar todo mundo. Porque literalmente no filme só, fiquei do mal, kkk, decidi matar um monte de gente por aí. É isso. Tá que eu não assisti a série do Gavião Arqueiro, então eu não posso falar com tanta ênfase se foi simplesmente assim. Mas com certeza daria tempo de explorar muito mais coisas na série do Gavião Arqueiro do que ter que ficar explorando coisa do Ronin se já tivesse coisa do Ronin. Que seria uma coisa melhor. Uma coisa que eu acho também que daria... Esse aqui, no caso, poderia ser o filme dos Guardiões da Galáxia 3, e depois seria o 4, que seria, por exemplo, explorando a Nebula, o Rocket e a Capitã Marvel, os três juntos. Porque pensa, o Rocket ele perdeu toda a família dele, o Groot, que é praticamente o irmão / melhor amigo dele, e o Peter Quill esse que fudeu tudo, e depois o cara que nunca voltou pra Terra, quando ele volta pra Terra, ele simplesmente... é a Terra. A Terra onde a mãe dele morreu de câncer e ele foi embora dela no mesmo dia. Mas tudo bem, ele não esboça nenhuma reação. Normal, aparentemente. Daria pra gente explorar um puta filme espacial maneiro, mostrando o que a Capitã Marvel faz da vida. Porque a gente só ouve que ela protege o espaço, faz não sei o que lá, mas nunca vê nada. Como Capitã Marvel, não tô falando de quando ela trabalhava no Scree, falando como Capitã Marvel. Então daria pra explorar isso, o luto da Nebulosa e do Rocket com relação a perder os Guardiões. Na verdade, o luto da maioria dos personagens, não é verdade, Dani? Exatamente, inclusive o luto do próprio Tony Stark, que no filme de Ultimato é mostrado que ele teve uma filha, mas não teve nenhum desenvolvimento em torno disso, em torno de ele, entre aspas, muitas aspas, superando a morte do Peter, que era como se fosse um filho pra ele, e acabou morrendo nos braços dele depois do estalo do Thanos, quando eles falharam em parar o Thanos lá no planeta Titã. E, a propósito, ele decide construir a máquina do tempo lá, desvendar a teoria, por causa do próprio Peter. Mas sobre isso que você falou mesmo, outro bagulho, toda a trama do Homem de Ferro gira em torno do Tony e da Pepper. E no Vingadores Guerra Infinita, mostra mesmo que a Pepper, porque diz que ele tinha um filho, uma filha, num sonho, e ela falou que se ele realmente quisesse isso, ele não teria feito aquele peitoral lá, que é basicamente como se fosse os outros, só que dessa vez não era de energia, é basicamente o que sai, os nanites. Nanites? Eu acho que é, né? Não, nanite é do Mutante Rex. Nanotecnologia, que sai a nanotecnologia. E aí, basicamente, ou seja, ele desistiu de ser herói porque ele queria construir uma família. E daí é pra mostrar todo esse desenvolvimento e ter um filme talvez de drama, não é mesmo? Do Tony e da Pepper, sem envolver muita questão de herói em si. Exatamente. E outro filme, já que estamos falando de personagens que estão na Terra, né? Outro filme, ou até mesmo série de 6 episódios, interessantíssimo, que todo mundo gostaria de ver, é do tão odiado personagem Professor Hulk. Na moral, Guerra Infinita acabou, Ultimato começou e simplesmente temos ali o Professor Hulk. Ah, mas Daniel, a gente tem aquela cena adicionada, ninguém quer saber daquela cena de massa de modelar, tá? Obrigado. Então, após
o plot de Guerra Infinita, a gente não teve nada do Hulk. Nenhum background visível, foi tudo fora das câmeras. Ele literalmente virou um personagem alívio cômico no filme, e é só pra isso que ele serve. E ele não serve mais, porque literalmente, antigamente nos filmes, vocês lembram quando ele foi o cara que tentou cometer suicídio de tão perturbado que ele era com o Hulk? Aí basicamente você pula toda essa questão profunda do personagem. Aprende a controlar o Hulk. Foda-se. E aí, quem quer comer tacos? Hardcore. Inclusive, ao invés de fazer a série da She-Hulk, ou pelo menos fazer depois, daria pra fazer uma série explicando esse rolê do Hulk e introduzindo a prima dele. Não necessariamente ela precisa virar o Hulk também, mas poderia introduzir já ela, citar ela, mostrar ele com ela, porque ele ainda vai ser Bruce Banner, que vira Hulk, então ainda tem chance dele conversar com ela sem estar em forma de Hulk, por exemplo. Exatamente. Então, dito tudo isso, essa seria a solução óbvia para Disney melhorar ainda mais a história de Ultimato, dar um peso maior para a morte de personagens como a Natasha. Não só isso. É verdade, a Natasha, que ela também poderia ter tido o próprio filme. Sim. Que não seja o filme dela, da Viúva Negra, no caso. Como líder dos Vingadores. Sim, até mesmo o filme dela e do Steve Rogers saindo em alguma missão e liderando o que restou dos Vingadores. E assim, até mesmo ligar com a possível série do Ronin. Pô, ia ser uma forma interessante mesmo. Porque daí as séries meio que iam se linkando, como se fossem os próprios filmes da Marvel. E fora que o plot dela ser a protagonista e o Steve fazer uma participação seria meio que um contraponto, ou por exemplo, uma referência bacana, porque no filme do Soldado Invernal o Steve é o protagonista, né? Porque ele é o Capitão América. Mas ela ela também tá no filme, boa parte dele, como uma personagem importante. Então seria a mesma coisa, ela seria a protagonista e ele também estaria no filme, como um personagem importante. E daí daria pra colocar. Inclusive, antes de ser Guerra Civil, a ideia inicial não era fazer Guerra Civil, era Capitão América e Guerras Secretas, que era alguma coisa a ver com a Hydra. O que poderia ser. Como o Capitão Soldado Invernal já tinha um negócio ainda e mostra que a Hydra meio que continuou, só que de outra forma no submundo, daria que meio que eles tentando pôr um ponto final, ou introduzindo outras empresas ou coisas dominantes do mal, essas coisas assim, seria interessante. Sim, seria muito interessante. E além disso, nessa própria série poderia ter uma cena pós-créditos no último episódio em que Scott Lang aparece. Afinal, ele estava preso. Da mesma forma do filme. Sim. E poderia ser até um pouco diferente, né? A Viúva Negra e o Capitão estarem voltando de uma missão e Scott Lang aparecendo atrás deles, imagina. Nossa, ele pequenininho e daí ele simplesmente aparece atrás, dentro do carro, assim, por exemplo. Fala, gente, temos um problema. Seria genial. E viajo ainda mais, imagina se no mesmo dia do lançamento desse episódio eu lançasse o filme do Tony Stark, na cena pós-créditos do filme do Tony Stark, aparecesse o Scott Lang, a Viúva Negra e o Capitão América naquela cena do chalé. Nossa! E aí é tudo meio que se interligando. E aí, sabe que poderia ser a cena pós-crédito, ou ter algumas cenas também? Quando o Rocket volta das viagens com os Guardiões, ele falar com um personagem que até agora a gente deixou de lado. O último personagem tão importante quanto todos. O Thor. Que basicamente entrou numa depressão. Só que essa depressão foi usada como comédia. E daria um puta de um filme interessante sobre se ele ainda é digno. Porque é basicamente isso que ele fica pensando, se ele ainda é digno. Tanto que quando ele conseguisse levantar o Mjolnir, a profundidade disso que ia ter, narrativamente falando, ia ser muito grande.
Porque o quanto que ele sofreu por não ter conseguido vencer, o peso de ser um guerreiro, e até então ele era pra ser o rei de Asgard, por mais que ele passou pra ele não passa ainda pra Valkyria, mas você vê como o rei, ele fica lá dentro do quarto jogando, o que mostra que ele não consegue assumir essa responsabilidade, esse peso. Todos os pesos caem sobre ele, ele não levanta mais, ele simplesmente aceita. E aí daria um puta filme profundo. E daria pra meio que... Não daria... Eu acho que não precisaria de uma série, mas daria pra fazer um filme. E aí... Interessante explorar essa questão do Thor. O que, sinceramente, seria seria mais interessante do que foi Thor, Amor e Trovão. Sendo bem sincero. Sim. Mas aí vem aquela pergunta que todo fã da Marvel vai fazer agora. Mas assim não tiraria o hype do público? Como que vai tirar o hype do público se o público tá recebendo tudo isso constantemente? Estaria sendo lançado no mesmo ritmo que tá saindo as séries e filmes esse ano. Só que agora, com um planejamento muito a longo prazo, ou seja, ia manter o público por um bom tempo e daria para revisar questões CGI e tudo mais com certa calma. E depois lançar o Vingadores Ultimato, que meio que... Quando Vingadores Ultimato e Guerra Infinita, eles foram feitos juntos. Então o Vingadores Ultimato já estava pronto no mesmo ano que Guerra Infinita. Ou seja, o filme poderia ser lançado o ano que fosse. E ia estar de boa. E imagina se eles respeitassem esses 5 anos de time skip e fizessem as séries nos 5 anos. Ano que vem a gente ia ter um filme dos Vingadores aí, hein? É verdade. Se passando em 2023 certinho. E aí, com todas as questões, ia ser muito tranquilo. E cada cena, com cada personagem, ia ser ainda mais profunda. Porque você ia ficar, caralho, pô, ele passou por isso. Não sei o que. Porque no filme, a gente só simplesmente vai comprando tudo. Ou seja, é um filme que você simplesmente assume. Então você simplesmente, o Gavião Arqueiro, pô, triste, né? Ele perdeu a família e agora tá matando um monte de gente. Mas o que aconteceu nisso? Por que ele tá fazendo isso? Imagina, se você entende o que aconteceu, o que rolou, o que ele passou, aquela cena pequena pode dar muito mais... ser muito mais impactante. Não necessariamente todo mundo vai reagir igual, mas o impacto é muito maior. Porque existe uma profundidade por trás. E não é simplesmente uma cena por ser uma cena. Porque quando você não tá assistindo pelo hype, quando você assiste normalmente em casa, é basicamente isso que acontece. Pô, triste, morreu. Pô, triste, o cara perdeu não sei o que. Daqui a pouco você tá rindo, porque a Marvel vai colocar uma cena de comédia. E é isso. Então, rapaziada, isso que nós falamos no vídeo inteiro seria a fase 4 da Marvel, e a qual seria finalizada no grande evento que foi Vingadores Ultimato, e que atingiria talvez até mais... Eu falei atingiria, certo, né? Sim. Tá. E que talvez atingisse até mais público do que atingiu, e assim tendo mais bilheteria, um recorde muito maior de bilheteria do que teve em 2018. 19. Isso mesmo. 20, 21. E aí... E caralho. Então, basicamente, é assim que acreditamos que Vingadores Ultimato e a fase 4 da Marvel poderia ter acontecido de uma maneira mais interessante. Mas claro, nenhum de nós aqui é dono da razão, então você pode comentar o que você acharia de melhor, ou se você acha que assim tá bom. E aí você coloca aí nos comentários. Você pode estar ajudando o canal aí, doando valor no Pix. E o que você doar, você pode pedir qualquer tema de vídeo, eu entregarei o mais rápido possível. Deixa o like, dá uma olhada nos links da descrição. E até a próxima. Falou!